Não existe um lugar em que um educador se sinta tão à vontade do que numa biblioteca. E apesar de toda a tecnologia que permite que Paulo Freire, Freud, Saviani e outros autores de grandes obras pedagógicas sejam lidos com apenas um deslizar de dedos, nada substitui o prazer de tocar nas páginas e sentir a sensação única de tocar a história, se sentir parte dela. Na plenitude do tempo, o autor desta incrível narrativa não só começou a escrevê-la, mas também deu vida a ela. Colocou nas páginas da criação personagens incríveis, mas 2 em especial tinham o poder de decidir como seriam os próximos capítulos em plena concordância com o autor. E depois de concluir o maior best-seller de todos os tempos, ele viu que tudo aquilo era muito, muito bom. Mas dar liberdade aos personagens de fazerem suas próprias escolhas acabou alterando totalmente o rumo das coisas. O final que eles escolheram era completamente contrário ao final feliz que o autor escreveu. Um borrão que faria com que qualquer autor perfeccionista desistisse de tal narrativa. Mas este autor fez diferente. Ele acreditou tanto que essa história poderia dar certo que, ao invés de rasgar as páginas e começar do zero, ele decidiu apagar o erro e escrever de novo. A história começou a ser reeditada para que o final continuasse a ser feliz, assim como o autor gostaria. E com o atributo da liberdade fazendo parte desta nova versão, o poeta maior acreditava que essa história seria tão contagiante que, ao ser contada aos outros, ninguém resistiria a essas páginas de alegria e júbilo. E de fato, muitos se sentiram gratos e muito honrados por fazerem parte de tal roteiro, mas outros simplesmente resolveram não dar ouvidos, desprezar o livro e lançá-lo fora. Com muita tristeza, mas por amor àqueles que guardaram essa história em seus corações, o autor resolveu rasurar as falhas e escrever de novo. O tempo passou e essa história começou a ser espalhada em todas as partes do mundo. O sucesso dessa versão corrigida e melhorada fez com que muitos acabassem interpretando a história da maneira errada, influenciados por um ser que fazia parte da primeira história original, mas que, por conta da liberdade concedida pelo autor, decidiu ser mais importante que o poeta, distorcendo a história de tal forma a ponto de confundir o leitor. O autor era perfeccionista demais para permitir meias verdades. Ele era pleno demais em amor para se contentar com um final melancólico para os personagens que ele havia criado com tanto carinho. A maior obra de todos os tempos não poderia ficar incompleta. Foi então que o autor tomou uma drástica decisão. Para garantir o final feliz dessa história, o criador abriu mão do seu bem mais precioso, entregando para que todos os erros fossem definitivamente apagados. E assim ele o fez. Ele apagou os borrões, jogou fora os rascunhos e escreveu para sempre: o final feliz está consumado. E aí, você nasceu. Sim, você já era inspirado, pois a história deste autor também fala sobre você. E ele também sabia que as páginas que falam sobre a sua vida teriam momentos únicos e especiais em um capítulo que começou a ser escrito por ele há exatos 120 anos no Brasil. Um capítulo chamado Educação Adventista.
O Jonas, por exemplo, começou a escrever aqui as novas páginas da sua história pessoal e profissional. A Célia começou assim como o Jonas, e lá se vão 25 anos escrevendo aqui os melhores anos da sua vida. Já o Nelson e a Érica perceberam que suas histórias eram tão parecidas que acabaram juntando as suas vidas em um livro só deles. Só que agora tem mais gente chegando para fazer parte dessa história. Seja bem-vindo, Bernardo! E se o Bernardo está chegando agora, a Dona Esther chegou aqui quando nenhum de nós ainda fazia parte dessa história. Graças ao seu trabalho de mais de 40 anos, deixando o autor a conduzir, muitos, inclusive alguns de vocês, tiveram a oportunidade de também partilharem os ensinamentos e lições que esta bela história lhe proporcionou. E olha que ainda há muitas páginas em branco a serem escritas na vida da Dona Esther, hein? E é claro, não podia faltar você. Sim, pois se você está aqui, é porque de alguma forma algo te contagia em ver a sua história contada, recontada, revista, melhorada, se misturando com a história de uma instituição que cresce, se reinventa, se reforma e se amplia, com um único propósito: formar cidadãos e salvar pessoas. Problemas surgem, afinal, quão monótona seria uma vida sem suspense, sem drama? Mas o que nos conforta e nos motiva é saber que no fim, o bem sempre vence o mal, e a gente acaba se tornando incrivelmente mais forte. O autor da vida te deu a liberdade de escrever a sua história. Ele te criou livre para tomar as suas decisões, porque ele te ama. E se você continuar se dedicando nessa missão de fazer o bem e se doar ao próximo nesse capítulo chamado Educação Adventista, fique tranquilo, pois o sacrifício que o autor fez por você já garantiu que o final dessa história será muito, muito feliz. E isso ele nunca vai mudar, pois viu ele que isso era muito, muito bom.